alunos do curso de contabilidade. Hoje nós vamos iniciar a segunda aula. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre capitalização, amortização e empréstimos. Então vamos lá. Quando queremos constituir um capital para aquisição de um bem qualquer, pode ser um móvel, um imóvel, um carro, uma moto, um celular, qualquer equipamento que a gente queira adquirir, a gente precisa constituir periodicamente uma quantia fixa em uma instituição financeira, que isso aí a gente chama de capitalização. A gente precisa constituir um capital para poder adquirir esse bem, né? Aí, a amortização, que seria uma amortização, é quando a gente quer pagar uma dívida, a gente quer antecipar essa dívida, né? Sendo ela em época distinta. Eu comprei, vamos supor, um celular em 12 meses e aí daqui a 3 meses eu tenho condição de quitar essa dívida. Então eu vou amortizar essa dívida. Quanto que eu deveria pagar hoje? A sucessão de pagamentos para constituir um capital ou para amortizar uma dívida é o que a gente denomina de renda. As rendas podem se classificar quanto ao prazo, periodicidade e quanto ao valor dos termos. Quanto ao prazo, ela pode ser temporária, quando o número de termos ou parcelas é finito. No caso aí, se eu comprar um celular em 12 meses, eu tenho aí uma renda temporária, né? Eu vou passar 12 meses pagando, é uma quantidade finita de prestações. Ou pode ser uma renda perpétua, quando o número de termos é infinito, né? Quanto à periodicidade, a periodicidade é quando o intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos são iguais. Normalmente a periodicidade no mercado é mensal, né? A gente paga as contas todo mês, então é o período com que ela se repete. E as não periódicas é quando os intervalos de tempo são diferentes. Às vezes você paga uma prestação com 2 meses, aí dependendo do acordo feito, aí tem daqui a 6 meses, então não tem um período correto entre as prestações. Isso aí não é tão utilizado. É utilizado em algumas operações específicas. Quanto ao valor dos termos, aí tem as constantes, que quando todos os pagamentos são iguais, e tem as variáveis, quando os pagamentos são diferentes entre si. As constantes, se a gente comprar um celular, por exemplo, em 12 meses, ou comprar um carro em 12 meses, as prestações vão ser iguais durante todo o período do contrato. As variáveis, no caso, quando a gente compra um imóvel, a gente compra uma casa, um apartamento, as prestações elas vão decrescendo durante o tempo, né? Então, é um exemplo de termos variáveis. Então, vamos falar um pouco aqui da capitalização composta. O primeiro caso, que é a renda imediata. Uma renda imediata, quando os pagamentos ou recebimentos ocorrem no final de cada período. Então, nesse gráficozinho, como vocês podem ver aí, a gente faz um contrato no tempo zero. Então, no primeiro período após, a gente começa a pagar, né? Aí a gente vai pagar um valor C. No segundo período, a gente paga um valor C. E aí, assim, a gente vai fazendo até o último período lá do contrato de pagamento, né? Que vai ser um período enésimo, mais geral. Então, qual seria a fórmula do montante de uma renda imediata? Ou seja, após o enésimo período, quanto é que vai ser esse montante acumulado dessa renda imediata, né? Então, o montante M de uma certa renda é a soma dos montantes compostos de diversos pagamentos. E é dada por... Então, o montante vai ser o capital, mais o capital vezes 1 mais a taxa, mais o capital vezes 1 mais a taxa ao quadrado. É como se eu estivesse levando cada termozinho daquele lá para o enésimo período. E aí vai reticências até o período N-1, que eu vou ter montante a capital vezes 1 mais a taxa elevado a N-1. Colocando o capital em evidência, que é esse Czinho, nós vamos ter essa seguinte expressão. 1 mais I mais 1 mais I ao quadrado mais reticências até 1 mais I elevado a N-1. Esse somatóriozinho aí é o somatório de uma PG, uma progressão geométrica, né? Onde o primeiro termo, que é o A1, é igual a 1 e a razão dessa PG é 1 mais I. E o último termo da progressão é 1 mais I elevado a N menos 1. Utilizando a fórmula da soma de N termos da PG, nós temos que A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, substituindo esses elementos da PG, que é o A1 e a razão, pelos seus respectivos valores, nós vamos ter a seguinte expressão. 1 vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado 1 mais I menos 1, que é a parte aí do denominador. Simplificando no denominador, nós vamos ter que o SN vai ser o quê? Vai ser 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I, né? Isso aí vai ser a soma dos termos
da PG, que a gente vai simplificar a fórmula do montante da seguinte forma. O montante vai ser o capital vezes. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou aquele somatório e transformou nesse fatorzinho, que é o que a gente chama de fator de acumulação de capital de uma série de pagamentos, e a gente denota por SN cantoneira I. E aí a gente pode dizer que a fórmula do montante de uma renda imediata vai ser capital vezes o fator de acumulação, que é esse SN cantoneira I. Que esse SN cantoneira I é aquele fatorzinho lá que a gente encontrou da fórmula da PG, né? Que é 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Então vamos para a seguinte aplicação. Imagina que uma pessoa deposita R$600 mensalmente. Sabendo que esse capital foi aplicado a uma taxa de 1% ao mês, quanto ela possuirá no final de 1 ano e meio? Após 1 ano e meio ela fazer esse investimento, quanto é que ela vai ter, né? Então, solução para o nosso problema. Tirando as informações aí, o capital investido que ele vai colocar lá mensalmente é de R$600, a taxa 1% ao mês e o período vai ser de 1 ano e meio, que é equivalente a 18 meses. Utilizando a forma do montante que a gente acabou de ver, é capital vezes o fator de acumulação. Substituindo as informações na nossa fórmula, temos que o montante é 600, que é o capital, vezes S, aí o N é o 18 meses e o I é a taxa de 0,01, que é 1%, né? Esse fator de acumulação, ele já tem tabelado também, né, que eu vou disponibilizar para vocês aí na plataforma, ou então a gente pode utilizar aquela formulazinha que a gente acabou de encontrar. Então, o S do tempo 18 na taxa de 1%, ele vai dar 19,6147, que multiplicado por 600, o montante desse investimento após 1 ano e meio vai ser de 11.768,82. Depois veremos com mais detalhe como é que a gente calcula esse fator de acumulação. No caso da renda antecipada, o que difere para a renda imediata é que o pagamento ele é feito no ato da compra, né? Denominamos renda antecipada quando o pagamento ou recebimento ocorre no início de cada mês respectivo. No caso da capitalização antecipada, começa a ocorrer a partir do contrato, como mostra o fluxo abaixo. Então, quando na renda antecipada, no tempo zero, que é no ato da compra, o cara já faz o primeiro pagamento. E aí no primeiro período ele faz o segundo, e aí faz o outro pagamento, no segundo período faz outro pagamento e assim sucessivamente. Então, qual seria a fórmula do montante de uma renda imediata? Então, temos aí o seguinte, vamos chamar aqui de um M barra renda imediata. O M barra vai ser o quê? Capital vezes 1 mais I, mais o capital vezes 1 mais I ao quadrado, até lá no enésimo período, né? Eu estou levando todos aqueles pagamentos lá para o período N. Somando-se a ambos os membros da expressão acima, nós vamos ter montante mais capital é igual a capital mais aquele termozinho que tinha acima. É isso aí, mais uma vez, é a soma de N termos de uma PG, né? Onde o primeiro termo é o A1 e a razão é o quê? 1 mais I. Fazendo uma analogia com o que a gente fez lá na renda imediata, a gente vai encontrar aí que esse fator de acumulação vai ficar SN cantoneira I, SN mais 1 cantoneira I. Então, o montante mais o capital vai ficar capital vezes o SN N mais 1 cantoneira I. Quando eu pegar esse capitalzinho que está no primeiro membro da equação e passar ele para o segundo membro, vai ficar M barra, que é o montante da renda imediata, da renda antecipada, igual ao capital vezes o SN mais 1 I, SN mais 1 cantoneira I, menos o capital. Colocando o capital em evidência, nós obtemos essa expressão aí na parte de baixo, que está circulada aí, que é o capital vezes SN mais 1 cantoneira I, menos 1. Então, essa aqui é a fórmula do montante de uma renda antecipada, que é quando a gente paga a primeira no ato, né? No início de cada período. Então, um exemplo aí da renda antecipada. Uma pessoa deposita em uma financeira no início de cada mês durante 5 meses a quantia de R$100. Calcule o montante da renda sabendo que essa financeira paga juros de 2% ao mês capitalizado mensalmente. Então, vamos lá para a solução desse problema. O capital que vai ser investido, né, é de R$100, a taxa de 2% ao mês e o período que vai ser esse investimento de 5 meses.
Então, como ele vai fazer o pagamento no início de cada mês, no início de cada período, nós estamos usando aí a renda antecipada. Então, pela fórmula da renda antecipada, nós temos que o M barra é igual a capital vezes o fator de acumulação, no caso aí da renda antecipada, que vai ser o N mais 1 cantoneiro aí menos 1. Substituindo os valores, as variáveis pelos seus respectivos valores, nós temos o quê? Que o M barra vai ser 100, que é o capital, vezes. Aí, no fator de acumulação, o N mais 1, como o período é 5 meses, vai ficar S. O fator de acumulação de 6, cantoneira, o 2%, que é 0,02, menos 1. Substituindo os valores aí, que a gente pode encontrar na tabela, utilizar a fórmula, nós vamos ter aí que o montante vai ser 100 vezes 6,30, menos 1, que é o valor do fator de acumulação. Aí 6,30, menos 1 é 5,30, vezes 100 vai dar um montante de R$ 530,81. Ou seja, rendeu para ele de juro aí R$ 30,81 durante esses 5 meses. Agora nós vamos ver um pouco de amortização. A fórmula do valor atual de uma renda imediata. No caso da amortização agora, é aquele caso lá, se eu comprei, por exemplo, um carro em 60 meses, aí daqui a 2 anos eu quero quitar esse carro, qual vai ser o valor atual para mim poder fazer essa quitação, né? A gente vai amortizar essa dívida, a gente vai tirar os juros e pagar só o capital que tem. Então, como é que a gente vai fazer essas continhas? Então, como a gente pode ver aí, seja a N o valor atual de uma renda e A1, A2 os valores atuais de seus termos, como tem no esquemazinho aí, ó, no tempo 0 eu não tenho nada, no tempo 1 eu tenho a prestação, no tempo 2 eu tenho a prestação de novo, até o último período lá do meu financiamento. Eu quero pegar todos esses valores aí de prestação e atualizar ele para poder eu saber qual é o valor da dívida, né? Eu vou amortizar essa dívida. Então, calculando a soma, teremos quem é que vai ser o valor atual? Vai ser o valor atual do período 1, mais o valor atual do período 2, até o valor atual do enésimo período. Ou seja, eu estou trazendo essas prestações para o meu período atual, que é o valor de hoje, né? Então, o valor do período 1 vai ser quem? Vai ser a prestação dividido por 1 mais i. O valor do período 2 vai ser a prestação dividido por 1 mais i ao quadrado, que eu estou trazendo ela 2 meses. E assim sucessivamente. O valor da prestação 3 vai ser o valor da prestação dividido por 1 mais i elevado ao cubo. Aí, estendendo isso até o último período, nós temos que vai ficar a prestação dividido por 1 mais i elevado a n. Colocando o P em evidência, vamos ter aí essa expressãozinha de baixo, que é 1 sobre 1 mais i, mais 1 sobre 1 mais i ao quadrado, até o último termo lá, que é 1 sobre 1 mais i elevado a n. Os termos entre os colchetes formam uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 sobre 1 mais i, e o último termo também é... O último termo não, a razão também é 1 sobre 1 mais i. Usando a formulazinha lá da soma de n termos na PG, conforme a gente viu no caso anterior, a soma de n termos é quem? A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Substituindo aí os respectivos variáveis, nós vamos ter que o Sn é 1 sobre 1 mais i, vezes 1 sobre 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 sobre 1 mais i. Manipulando essa expressão, nós vamos ter no final aí que a soma de n desses n termos vai ser 1 mais i elevado a n, menos 1 dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Que esse é o que a gente chama de fator de amortização, denotado por AN cantoneira i, o Azinho de amortização. Daí o valor atual vai ser quem? Vai ser a prestação vezes esse fator de amortização. Então, para exercitar um pouco aí o que a gente acabou de ver. Calcule o valor de uma motocicleta comprada a prazo com uma entrada de 1.200 e o restante a taxa efetiva de 4% ao mês. O prazo de financiamento é de 1.200, de 12 meses, e o valor da prestação é de R$ 192. Então aí, ó, o cara vai comprar uma motocicleta, ele deu 1.200 e o restante vai ser financiado a taxa de 4% ao mês durante 12 meses. E a prestação fixa de R$ 192. Então o que ele quer saber? O valor da moto. O valor da moto vai ser o valor da entrada mais o valor atual do financiamento, né? Se ele for pagar essa moto com 2 meses, ele vai ter o valor da entrada
com o valor atual do financiamento. Ele não vai precisar esperar terminar todas as prestações. A gente quer saber qual o valor atual da moto. Então, o valor atual das prestações, atualizando ele, né, é quem? É o valor da parcela vezes o fator de amortização, que é, no caso, o tempo 12 meses e a taxa de 4%. Então, daí a gente vai ter o quê? Que a amortização vai ser 192 o valor da parcela vezes o fator de amortização, que no caso é o A12, que é o tempo, cantoneira 0,04, que é a nossa taxa. Esse fator de amortização também é tabelado, vocês vão ter acesso à tabelinha também, que eu vou passar para vocês pela plataforma. Então, lá na tabelinha, vocês vão ver que esse fator de amortização vai ser 9,38507 vezes 192, o valor atual dessa dívida é de R$ 1.801,93. Como ele deu 1.200 de entrada, o valor da moto vai ser o quê? 1.200 mais o valor atual de 1.801,93, que dá R$ 3.000, R$ 3.001,93. Então, esse aí seria o valor que ele pagaria lá para poder comprar a moto, sem ter que pagar todas essas prestações, que com certeza vai dar um valor muito maior, né? Fórmula do valor atual de uma renda antecipada. No caso da renda antecipada, como a primeira prestação é paga na assinatura do contrato, o seu valor atual é P. Assim, indicando o valor atual de uma renda antecipada por A', temos o seguinte: o atual da renda antecipada é o P, que é a prestação paga no ato do contrato, mais P dividido por 1 mais I, mais P dividido por 1 mais I ao quadrado, assim eu vou até o período N-1. Daí, subtraindo P de ambos os membros, a gente vai ter a seguinte expressão, que o valor atual da renda antecipada, menos P é igual a P sobre 1 mais I, P sobre 1 mais I ao quadrado até o período N-1. O segundo membro é o mesmo que o valor de uma renda imediata de N-1 termos. Logo, fazendo uma analogia, o fator de amortização vai ficar AN-1 cantoneira I. Quando eu passar esse menos P para o segundo membro e colocar ele em evidência, nós vamos ter que o valor atual da renda imediata vai ser quem? A prestação vezes 1 mais AN-1 cantoneira I. Então, essa é a formulazinha da amortização de uma renda antecipada. Então, por exemplo, aí, ó, uma televisão é vendida em 4 prestações mensais e iguais de R$ 300, sendo a primeira paga como entrada. Então, ele vai comprar a televisão, ele vai pagar a primeira e vai ficar mais 3 prestações. Se a taxa de juros do financiamento é de 2% ao mês, calcule o preço à vista? Ou seja, se eu quisesse comprar à vista, quanto que seria, né? Então, o valor da prestação é 300, a taxa 2% ao mês e o prazo 1 mais 3, que no total finaliza aí os 4 meses. Então, o valor atual dessa televisão vai ser quanto? Vai ser 300, que é a nossa prestação, vezes 1 mais I, aí o tempo era de 4 meses, menos a entrada, né? Vezes, aí cantoneira, a taxa de 2%, 0,02. Então, daí nós vamos ter que o valor atual dessa renda vai ser 300, vezes 1 mais I, aí A3, cantoneira 0,02. Pegando esse fator de acumulaçãozinha na tabela ou utilizando aquela fórmula, né, que aí você pode usar a calculadora, a gente vai encontrar o valorzinho de 2,88,388, somado com 1 vai ficar 3,88,388, multiplicado por 300 vai dar um valor atual aí de R$ 1.165,16. Ou seja, o valor atual ele é menor do que o valor normal, né? Que no caso são 4 prestações de R$ 300, que daria 1.200. Ele está pagando mais barato, logicamente. Então, esse é o método para a gente calcular a amortização. Então, vamos falar um pouco de empréstimos, né? Quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai comprar uma casa, como é que funciona esse sistema financeiro aí, né? Então, quando uma pessoa física ou jurídica realiza um empréstimo para aquisição de um bem qualquer, é esperada a devolução do capital acrescido de juros. Então, que é o que acontece quando a gente vai fazer o empréstimo, né? Termos importantes. Nós temos aí o credor, que é o indivíduo que vai conceder o empréstimo, que normalmente são os bancos, né, as financeiras. Tem o devedor, o mutuário, que é a pessoa que vai receber o empréstimo. O IOF é o Imposto sobre as Operações Financeiras, que é uma porcentagem normalmente do valor da transação. A amortização é o pagamento e emprestação de um capital emprestado.
os juros é a remuneração desse capital que vai ser emprestado e a prestação é a composição da amortização com juros. Os principais sistemas de amortização utilizados hoje são o francês e o SAC, que é o sistema de amortização constante. Então, nós vamos ver os dois e a diferença entre eles, né, basicamente. No sistema francês de amortização, o devedor paga periodicamente as prestações que compreendem os juros e a amortização da dívida, de modo que é efetuado o último pagamento, a dívida está quitada. Isso aqui é o primeiro que a gente viu lá do financiamento, né? Então aqui, ó, a gente faz uma dívida, aí no primeiro mês a gente vai e paga uma prestação, no segundo mês a gente paga outra prestação até no último mês, né? Que é o caso da compra de um carro, da compra de um celular financiado em 12 vezes, em 8 vezes. Como é que vai ser a dívida? A dívida vai ser dada por qual relação? A dívida vai ser a prestação vezes o fator de amortização, que no caso aí é o AN Catoneira-I. Então, um exemplo para a gente entender como é que funciona o sistema francês, bem dinâmico, bem simples. Uma pessoa adquire uma dívida no valor de R$ 4.000. Ela deve ser amortizada pelo método francês. Com 5 prestações anuais, a taxa de 10% ao ano. Calcule o valor da prestação. Quanto é que deve ser a prestação desse sistema aqui? Então, ó, substituindo na formulazinha lá, a dívida é quem? É a prestação vezes o fator de amortização. No caso aí, como eu quero saber quem é a prestação, então eu vou pegar esse fator de amortização, que está multiplicando a prestação, vou passar para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então a gente vai ter aí que a prestação é a dívida dividido pelo fator de amortização. A dívida é de R$ 4.000, o período desse financiamento aí é de 5 meses e a taxa no caso, é de 10%, que é 0,1. Esse fator de amortização, como eu falei, ele já está tabelado, ou então você pode pegar aquela formulazinha e utilizar na calculadora. Você vai encontrar aí que o fator de amortização para o tempo 5, a taxa de 10%, é 3,79079. Então, dividindo 4.000 por 3,79079, a gente vai ter uma prestação de R$ 1.055,19. Se a gente fosse montar a planilhazinha para o sistema francês, como é que vai funcionar? Então, ó, no sistema francês, a prestação é fixa, que é o que a gente acabou de calcular. Se você observar aqui na coluna da prestação, durante o primeiro período, o segundo período, o terceiro, o quarto e o quinto, que são 5 prestações, ela vai ser de R$ 1.055,19. O saldo devedor lá no tempo zero, que é o valor lá do financiamento, é de 4.000. Os juros é de 10%, então 10% de 4.000 dá R$ 400. E aí o quanto que vai ser amortizado dessa minha dívida? Vai ser a prestação menos os juros, que vai sobrar aí R$ 655,19. E aí o meu novo saldo devedor vai ser o quê? Vai ser 4.000 menos o valor amortizado 1, que vai ficar R$ 3.344,81. Aí do mesmo jeito no segundo período, eu vou pegar 10% do saldo devedor, que é de 10% de 3.344,81, que dá 334,48. Aí quem vai ser a minha amortização? A prestação menos os juros, que vai ficar 720,71. E o meu novo saldo devedor é eu pegar o meu devedor 1 menos a amortização 2. Então vai ficar 3.344,81 menos 720, que vai dar 2.624. Você fazendo esse procedimento para todos os outros períodos, você vai ver lá que no período 5, que é quando a gente vai pagar a última prestação, vai zerar o nosso saldo devedor e a dívida vai estar quitada. Então esse aqui é o esquemazinho para o sistema francês. No caso do sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, ó, o sistema vai ficar todo tempo constante. O que vai oscilar aqui agora é as prestações. Esse sistema é também chamado de sistema hamburguês, ele foi introduzido em 1971 pelo Sistema Financeiro de Habitação. A diferença nesse sistema é que a amortização é constante, como eu acabei de falar, em todos os períodos, né? E ela vai ser obtida pelo quociente da dívida, pelo número de períodos em que deve ser quitado o financiamento. Então, para a gente entender um pouco sobre o sistema de amortização constante, vamos fazer esse exemplo aqui, que ele é bem exemplificativo. Então, ó, um banco faz um empréstimo de 6.000 para ser pago pelo sistema SAC, que é a amortização constante, em 4 prestações anuais a taxa de 3% ao ano. Construa o quadro de amortização. Então, a nossa dívida aí do banco é de 6.000, o tempo para pagar essa dívida é de 4 meses e a taxa de 3% ao ano.
qual vai ser a nossa amortização? É só eu pegar o valor da dívida dividido pela prestação, que no caso aí, 6.000 dividido por 4 dá 1.500. Vamos fazer aqui um exemplo do sistema de amortização constante. Então, imagina a seguinte situação. Um banco faz um empréstimo de R$6.000 para ser pago pelo saque em 4 prestações anuais, a taxa de 10% ao ano. Construa o quadro de amortização. Então, solução para esse problema. Os dados, a dívida de R$6.000, o tempo que vai ser quitado dessa dívida, né? 4 anos, e a taxa de 10% ao ano. Então, a amortização, que vai ser aquele constante durante todo o período, vai ser a dívida dividido pelo tempo, que no caso 6.000 dividido por 4, que dá 1.500. Daí vamos construir a nossa tabelinha. No período 0, nós temos somente saldo devedor de R$6.000. No período 1, aí a amortização, como é o sistema no saque, né? Ele é constante durante todo o tempo, então vai ficar todo o tempo os R$1.500 que a gente calculou. Aí os juros vai ser, no período 1, 10% do meu saldo devedor, que no caso 10% de 600, de 6.000 é 600. E quem vai ser a minha prestação? Vai ser a amortização mais o juro. Então, R$600 o juro mais a amortização de 1.500 dá uma prestação de 2.100. Aí, meu saldo devedor 1 vai ser quem? Vai ser o anterior menos a amortização, que vai ficar agora 4.500. Aí eu sigo o mesmo raciocínio. O juro no período 2, 10% de 4.500, que dá 450. A prestação 2, 450 mais 1.500, que dá 1.950. E aí, consequentemente, o meu saldo devedor vai ser os 4.500 anterior, menos a amortização de 1.500, vai ficar R$3.000. E aí eu vou fazendo sucessivamente, de forma que você vai perceber aí que a prestação vai ficar decrescente até que no final do quarto período, meu saldo devedor vai o quê? Zerar. Então, pessoal, a aula de hoje se encerra por aqui e encontro vocês na aula presencial em breve. Abraço e bons estudos!